Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje veremos o capítulo 19 do livro de Juízes. Estamos quase acabando esse capítulo, chegamos à última história que se inicia nesse capítulo. Então vamos aos pontos de destaque para a leitura de hoje. O primeiro deles é que um levita tomou uma concubina. E aí, concubina é a esposa não oficial. A pessoa tem uma esposa oficial e a concubina é aquela não oficial, que ele não reconhece como esposa, mas que está ali com ele, faz parte da sua família, ele tem relações com ela, mas ele não a considera como esposa oficial para efeitos de direito. E aí, por causa de certo desentendimento, ela resolveu retornar para a casa do seu pai, ali em Belém de Judá. Esse levita morava na região de Efraim, então tinha uma certa distância entre a casa para onde ela foi. E depois de cerca de 4 meses, o levita resolveu voltar para a casa dela e tentar convencê-la a retornar, ser novamente a sua esposa, sua concubina. E aí ela o recebeu, eles comeram, beberam e a história diz que eles fizeram as pazes. O seu sogro recebeu bem. Então, vemos que também naquela época havia esse tipo de desentendimento entre homens e mulheres. E aí a mulher resolveu retornar para casa e o homem foi atrás da mulher. No segundo ponto de destaque, nós vemos que após eles se atrasarem para voltar, afinal o pai da sua concubina sempre adiava a partida, fique mais um pouco, mais esse dia, tal. Ele chegou um dia que ele falou, não, eu vou. E ele partiu no período da tarde. E aí já estava escurecendo pelo caminho quando eles chegaram próximo à cidade de Jebus, que é a cidade atual de Jerusalém, né? E eles não quiseram ficar hospedados ali, passar a noite na cidade ali de Jebus, porque não era uma cidade israelita, pertencente aos israelitas. Ele era pertencente aos jebuseus, povos ali da terra de Canaã que não haviam sido expulsos. Então eles foram mais adiante até a cidade de Gibeá, essa sim ocupada pelos filhos de Benjamim, israelitas como eles. Só que, do contrário do que eles imaginavam, eles não tiveram uma boa recepção ali. Ninguém os acolheu em casa, eles acabaram decidindo passar a noite ali na praça mesmo. O que só não aconteceu porque um efraimita, um estrangeiro que estava morando ali em Gibeá, resolveu acolhê-los em sua casa. E aí vemos, no terceiro e último ponto, que ao eles se hospedarem na casa daquele estrangeiro, alguns homens à noite cercaram a casa ali deles e queriam abusar do levita. É isso mesmo, queriam abusar sexualmente do levita. Isso vai nos evocar a ideia dos homens de Sodoma, que tentaram fazer a mesma coisa com os anjos que foram ali para a cidade, avisar da destruição da cidade. E Ló não deixou. Da mesma forma, aquele homem ali que havia acolhido o levita também não quis deixar. E eles insistiram, quiseram arrombar a porta e eles decidiram. Não, lembrando que a Bíblia não endossa essa atitude, só está relatando o fato. Mas o levita decidiu entregar a sua concubina para eles. E então eles abusaram dela a noite toda. E aí, até que ela morreu, depois desses abusos todos. E, infelizmente, essa história está registrada aqui na Bíblia para mostrar como o pecado faz com as pessoas. As pessoas se tornam realmente más. E aqui um povo dito de Deus, o povo de Israel, repetindo os mesmos costumes que havia sido causa da destruição de Sodoma. Para você ver que todos nós estamos sujeitos a, de um grau ou outro, cometermos atrocidades se estamos afastados de Deus. E aí
o levita, percebendo que sua concubina havia morrido, ele resolve retornar então para casa, divide essa concubina em 12 partes, ou seja, ele esquarteja essa mulher e manda cada uma dessas partes para os territórios ali de Israel. Eram 12 tribos de Israel, mas lembre-se que Manassés havia se dividido em 2. Então ele mandou para todas as tribos de Israel, menos a tribo de Benjamim, é claro, para que eles decidissem o que deveria ser feito dessa situação. E o restante da história veremos no capítulo 20. Então, continue estudando a palavra de Deus e juntos vamos compreender ainda mais das lições que Deus tem para a nossa vida. É possível aprender de uma história grotesca como essa? Sim, é possível ainda tirarmos lições para a nossa vida, principalmente com relação ao que não fazer, mas existem também lições profundas que serão abordadas no capítulo de amanhã.